nessa trajetória de 154 anos, sempre atenta aos princípios que a nortearam, sempre preocupada com o ensino, com a pesquisa, sempre preocupada com a qualidade assistencial. Quando falamos em ensino e pesquisa, menciono que hoje nós temos aproximadamente 500 médicos em regime de pós-graduação, residência médica e aperfeiçoamento. Na área cardiológica, especificamente, são 55 residentes em residência de cardiologia clínica, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e 15 residentes reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Este complexo hospitalar é composto hoje por 3 grandes blocos. O Hospital São Joaquim, que foi o primeiro, na posição atual, na década de 50, o Hospital São José, com 7 anos de atividade, e, por último, nosso filho mais novo, o Hospital Santo Antônio, na zona leste da cidade, este com atenção totalmente voltado à saúde pública, ao atendimento dos pacientes do SUS. Nossas certificações de qualidade: o Hospital São José, reconhecido internacionalmente pela Joint Commission, o Hospital São Joaquim, reconhecido pela ONA 3. A estrutura hospitalar, nós hoje temos aproximadamente 1.200 leitos, sendo quase 300 leitos de atenção crítica, são 290 leitos de terapia intensiva, distribuídos, conforme mostrado aí nos três hospitais. A sua estrutura geral permite hoje, são dados de 2013, aproximadamente 25 mil procedimentos cirúrgicos no ano, distribuídos ao longo de 28 salas cirúrgicas, com previsão de aumento dentro em breve, sendo praticamente 1/3 desses procedimentos na área da cardiologia. Um pronto-socorro com 75 mil atendimentos anuais, um pronto-socorro moderno, distribuído também numa área de 3 mil metros quadrados. E temos, desde 73, aproximadamente 4 mil pacientes submetidos a transplantes dos mais diversos órgãos. Chama atenção porque a cardiologia, ao longo dos anos, tem se mostrado um dos diferenciais da beneficência portuguesa. Somente na cidade de São Paulo, aproximadamente 30% das cirurgias cardíacas em adultos são realizadas na beneficência portuguesa. Aproximadamente 60% das cirurgias de cardiopatia em criança são realizadas lá. E 36% dos procedimentos de hemodinâmica são realizados na beneficência portuguesa. Então, é altamente impactante que no ano tenhamos, na nossa hemodinâmica, 18 mil procedimentos e aproximadamente 8 mil cirurgias no centro cirúrgico, sendo aproximadamente 7 mil cirurgias em adulto e 870 cirurgias em criança. É uma instituição privada que ocupa o seu papel na sociedade, procurando sempre atentar para o seu papel de responsabilidade social, sendo reconhecido como uma instituição filantrópica, com atendimento de 60% aos pacientes do SUS. Hoje, voltados no Hospital Santo Antônio à média complexidade e os procedimentos de alta complexidade no Hospital São Joaquim. Então, com essa breve apresentação, gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria de chamar o Dr. Cláudio Rangel, que dará início aos trabalhos do nosso simpósio. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a essa sessão, e essa sessão é uma sessão interativa, no qual nós vamos apresentar 2 casos clínicos, e a participação de todos é muito importante. Gostaria, antes de começando a composição na mesa, queria chamar o Dr. José Armando Mangione, Dr. José Pedro da Silva, Dr. Luiz Augusto Gaburi, Professor Sérgio Almeida de Oliveira, Dr. Vitor Haddad. O primeiro caso clínico
vai ser apresentado pelo Dr. Januário Manuel de Souza. Vai ser um caso clínico de aneurisma de aorta. E nesse caso vão ter algumas perguntas que são interativas e a gente vai pedir a participação de todos. Dr. Januário. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Núcleo de Cardiologia da Beneficência Portuguesa por ter me escolhido para essa apresentação. Então, nós vamos apresentar um paciente aqui, de 47 anos, de cor branca, portador da síndrome de Marfan, e foi internado no hospital no dia 12 de fevereiro de 2008. Esse paciente tinha sido operado em 2001 em outro hospital, onde foi corrigido um aneurisma da aorta ascendente com um tubo valvado mecânico com reimplante das coronárias. Nessa operação, ele teve uma pequena sequela, que foi uma sequela de uma hemiparesia do membro inferior esquerdo. Esse paciente apresentava, naquela época, uma dor abdominal intensa, especialmente nas fossas ilíacas, tontura, fadiga e mal-estar, que tinha se iniciado há 1 ano e com piora no último mês. No exame físico, apresentava todos os sinais da síndrome de Marfan. Havia uma massa pulsátil abdominal, pulsos periféricos simétricos presentes. Do ponto de vista cardíaco, era um ritmo cardíaco em 2 tempos, ruído metálico da prótese e pressão arterial nos 4 membros, igual. Quanto à medicação, ele usava anticoagulante oral e beta-bloqueador. Aos exames complementares feitos na época, no laboratório não havia uma alteração significativa, o raio-x de tórax, o eco e a angiotomografia foram feitos. O ecocardiograma mostrava uma raiz aórtica de 40, que era o tubo, a aorta ascendente 59, átrio esquerdo discretamente aumentado, assim como o ventrículo esquerdo, e pressão sistólica na artéria pulmonar normal e insuficiência mitral discreta, e o tubo valvado normal. Aqui nós vemos então o raio-x de tórax, que havia apenas um botão aórtico saliente e a área cardíaca aumentada, pouco aumentada. A angiotomografia, que é o exame que dá realmente o diagnóstico e a conduta e o planejamento cirúrgico, mostrava, então, um aneurisma que envolvia toda a aorta, desde o tubo na aorta ascendente, envolvendo o arco, a aorta descendente e tórax abdominal até a bifurcação. Nós temos, então, as imagens axiais e a imagem já reconstruída. Isso aqui devia estar rodando. Então, à esquerda, nós vemos, então, as imagens axiais. Isso é muito importante, você tem o diâmetro real de todo o aneurisma. À direita, nós vemos a reconstrução, e então nós vemos o envolvimento de toda a aorta depois do tronco da aorta ascendente. Então, agora nós vamos fazer a votação. Que conduta nós vamos tomar nesse paciente? Então, bom, a conduta, nós temos 4 condutas escritas: tratamento clínico, operação convencional aberta, operação híbrida e endoprótese. Enquanto vocês vão votando, eu passo a palavra ao Dr. Vitor para comentar sobre as possibilidades de conduta e a abordagem desse paciente do ponto de vista clínico. Bom dia, boa tarde. Não há dúvida que trata-se de um paciente com uma complicação, com uma evolução da doença da aorta, e também não há dúvida que a gente vai ter que levá-lo a algum tratamento cirúrgico, né? Ele tem uma aorta descendente acima de 60 a 65 milímetros, chega a 80 milímetros, e a conduta preferencial é a cirurgia. O tipo de cirurgia, o cirurgião vai decidir e vai ser feito, o que vai ser feito. Professor Sérgio, qual seria a abordagem cirúrgica para um paciente nessa apresentação? Há algum tempo atrás, a única possibilidade era a abordagem direta
em um ou dois tempos. Estava dizendo que há algum tempo atrás, sem a disponibilidade das próteses, nós tínhamos das próteses percutâneas, né? Ou nós tínhamos que trabalhar diretamente, seguramente estagiando. Já teve um primeiro estágio, seguramente a crosta seria feita aberta e deixado talvez um tubo perdido, como chamada tromba de elefante, para depois num segundo tempo, num terceiro tempo, numa toracotomia, toracolaparatomia, expandir toda a correção. Isso é uma operação extremamente grande, extremamente grave, e hoje seguramente, parece pelo título da apresentação, a técnica híbrida foi adotada. Ela já seria híbrida porque tem um primeiro segmento tratado aberto. Mas a crosta possivelmente será tratada com uma cirurgia aberta, reconectando os vasos da base cerebral, os vasos cervicais, e deixando já possivelmente um tubo perdido na aorta descendente para uma segunda intervenção. Não sei se vai ser essa a técnica adotada pelo Dr. Januário, mas esse é o procedimento. Eu queria fazer só uma observação interessante, porque o Marfan é uma doença que evolui sempre, quase sempre, para a sequência de aneurismas. Então, hoje, os serviços especializados em acompanhar o Marfan, mesmo que ele não tenha nenhuma doença, faz estudos periódicos e vai tratando à medida que as doenças vão aparecendo. Esse, infelizmente, já apareceu aqui depois de uma dissecção, mas muitas vezes ele desaparece com aneurisma, porque a situação é mais fácil. Essa semana eu vi um paciente que é um Marfan, 2,10 metros, eu operei há 27 anos, tem um tubo valvulado na aorta ascendente, e agora ele tem um problema da prótese, do tubo valvulado, mas o resto do sistema dele todo está normal, ele tem uma vida normal. E o filho já foi operado agora recentemente. Então veja que Marfan é uma doença grave, de difícil abordagem cirúrgica, mas a gente não pode desistir só porque Marfan é que é grave. Bom, na votação de vocês nós tivemos então tratamento clínico 7,7%, operação convencional aberta 15,4%, a operação híbrida 59% e a endoprótese 17,9%. Dr. Januário, o que foi feito com o paciente? Então, foi feito a correção híbrida. Então, nós vamos ver aqui a correção. Foi feita, ele já tinha um tubo na aorta ascendente, nós implantamos então um tubo, quando nós vemos aqui na seta escrita aorta ascendente, um tubo na aorta ascendente distal e no arco aórtico. Havia aneurisma do tronco braquicefálico que foi substituído, nós vemos aqui um tubo substituindo o tronco braquicefálico reimplantado nesse tubo da aorta ascendente. A carótida comum esquerda também era dissecada e lesada, então foi substituída por um segmento de tubo implantado. A perfusão foi pela carótida esquerda, nós vemos no alto da figura aqui. E esse paciente, distalmente, como o Dr. Sérgio já falou, foi colocado uma endoprótese autoexpansível. Então, corrigindo dessa maneira, o restante da aorta ascendente, o arco aórtico e a aorta descendente proximal. A subclave esquerda foi ligada porque era uma artéria de difícil acesso, também já dissecada, e normalmente nesses casos a gente faz isso. Então aqui nós vemos o resultado, outra vez o resultado pós-operatório. Esse paciente teve uma boa evolução e no 7º dia de pós-operatório foi então estudado e mostra essa imagem aí, a correção adequada da aorta ascendente distal, do arco aórtico, da aorta descendente, permanecendo então a aneurisma na aorta descendente torácica distal e a parte tóraco-abdominal. Então, o que vamos fazer agora com esse paciente? Então, nós teríamos opções de operação convencional imediata, correção cirúrgica com endoprótese, alta hospitalar, com correção cirúrgica posteriormente ou acompanhamento clínico. Então, nós optamos pela alta hospitalar, que o paciente se encontrava estável. Um pouquinho, Januário. Eles podem votar agora no que a gente vai fazer, votação interativa. 20 segundos. Então, a correção cirúrgica imediata, 4,1%.
correção cirúrgica por endoprótese 35,7%, alta hospitalar com correção cirúrgica posteriormente 52%, apenas acompanhamento clínico 8,2%. Doutor Januário, o que foi feito com o paciente? Esse paciente, devido à grande operação que foi feita na primeira operação, nós optamos por dar alta ao paciente e aguardar para tratá-lo posteriormente. Então, esse paciente, depois de 70 dias, então ele foi submetido a uma operação. E aqui nós vemos a operação que foi feita. E foi corrigido a parte distal, desde a parte distal da aorta torácica até a bifurcação aortoilíaca. Foi optado por deixar um segmento da aorta torácica para preservar as artérias intercostais, para evitar uma complicação muito grave, que é a paraplegia. Então, foi substituída a aorta desde um pouco acima do diafragma até a bifurcação com reimplante das artérias viscerais, a artéria do tronco celíaco, mesentérica e as duas renais. Esse paciente evoluiu satisfatoriamente, sem problemas. No 6º dia de pós-operatório foi submetido a uma nova angiotomografia, onde nós vemos aí aquele segmento que ficou sem tratar. E esse paciente evoluiu sem insuficiência renal, sem paraplegia, sem nenhum problema maior. Então, nós optamos por agora tratar esse segmento no 17º dia de pós-operatório. E aí nós vemos, então, a correção com a segunda endoprótese. O paciente, então, ficou com a aorta toda tratada, um segmento da aorta torácica, a maior parte com endoprótese, e o restante com operação convencional. Aqui, então, nós vemos o resultado final da parte torácica, da parte tóraco-abdominal, e recebeu alta para um tratamento ambulatorial pós-operatório. Deveríamos chamar a atenção aqui que esse tipo de paciente é um paciente que é sujeito a complicações futuras. Então, como o Sérgio falou agora há pouco, quer dizer, um paciente, se ele tivesse sido acompanhado desde criança, que sabia que tinha Marfan, poderia ter sido operado realmente antes que tivesse dissecção, antes que tivesse um aneurisma muito grande. Mas, infelizmente, não foi, mas, mesmo assim, hoje há opção para isso. Então, esse paciente deve ser tratado, deve ser seguido, e, especialmente, o controle da pressão arterial, controle de risco, e esse paciente não deve ir a exame de imagem, deve ser feito uma vez por ano, pelo menos. Esse paciente foi visto recentemente, em fevereiro, que é 6 anos após a cirurgia, então você vê aqui o resultado foi bastante satisfatório. Esse paciente, a única sequela que ele tem é a hemiparesia do membro inferior esquerdo, monoparesia, e tem uma atividade laboral normal, do ponto de vista neurológico central também. O paciente não tem nenhum problema e controla o antihipertensivo e anticoagulante oral pela válvula mecânica que ele tem na aorta ascendente. Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à Beneficência Portuguesa por nos proporcionar fazer operações desse tipo. Eu sei que são onerosas para o hospital. Gostaria de dar um agradecimento especial ao Dr. Sérgio Oliveira, com quem trabalhei muitos anos e onde eu pude ter a oportunidade de desenvolver um trabalho juntamente com ele de tratamento de doenças da aorta. E hoje nós temos uma experiência bastante grande graças a essa colaboração entre nós e o hospital, entre todos os doentes, todos os membros da nossa equipe. Muito obrigado. Obrigado, doutor Januário. Nós vamos dar seguimento ao nosso simpósio, chamando o professor Dr. Noedir Grupo Stolf, que vai nos falar sobre os procedimentos híbridos na cirurgia de aorta, conceito e aplicação. Dr. Betarello, Dr. Rangel, colegas, é um privilégio e uma satisfação muito especial participar desse segundo simpósio da nossa Beneficência Portuguesa. Os procedimentos híbridos são hoje um valioso recurso para
tratar casos especiais de doenças da aorta torácica. São procedimentos variados, são várias técnicas disponíveis para combinar técnica convencional com técnica endovascular. E aqui eu procurei, para ser mais didático, separar em 3 tipos de procedimento. O procedimento híbrido, em que nós temos uma cirurgia convencional na aorta ascendente ou uma cirurgia de coronárias que se combina com o implante de uma endoprótese na aorta descendente. Um segundo tipo de procedimento híbrido é aquele em que técnica convencional e técnica endovascular trata mais ou menos extensamente a doença do arco aórtico, que sempre é um certo desafio. E o procedimento híbrido na aorta tóraco-abdominal, que eu não vou tratar hoje. O objetivo dessa cirurgia híbrida é tratar doenças independentes na aorta ascendente e na aorta descendente. Aqui os senhores veem um esquema de um aneurisma na aorta ascendente e, independentemente, um aneurisma na aorta descendente e um esquema de uma cirurgia convencional na aorta ascendente e endoprótese na aorta descendente. Nós podemos tratar a doença coronária e a doença da aorta descendente. Aqui é um esquema, uma revascularização cirúrgica arterial e o implante de uma endoprótese na aorta descendente. Ou então, uma cirurgia híbrida na aorta ascendente e na aorta tóraco-abdominal ou descendente extensa, em que a endoprótese não trata totalmente, mas é um primeiro tempo para tratar essa doença extensa. O segundo tipo de procedimento é aquele em que nós vamos tratar mais completamente a dissecção aórtica, aguda ou crônica. Exemplo, um doente em que nós temos que operar, em geral de urgência, uma dissecção que envolve a aorta ascendente com risco de vida, mas é uma dissecção retrógrada. O orifício de entrada está na descendente e dissecou retrógradamente para ascendente. Nós trocamos a aorta ascendente e colocamos uma endoprótese na descendente. Ou então, nós estamos tratando uma doença que inicia na aorta ascendente, o orifício de entrada está na aorta ascendente, mas nós identificamos um orifício na aorta descendente, nós sabemos que esse doente pode exigir cirurgias futuras e nós implantamos uma endoprótese. Esse é um exemplo de uma dissecção crônica, envolvia um pouco o arco aórtico e na cirurgia nós verificamos que havia um orifício a entrar, colocamos uma endoprótese e com isso nós tratamos mais amplamente, diminuímos a chance de intervenções futuras. O segundo tipo de procedimento híbrido que eu aqui coloco em conjunto são os procedimentos do arco aórtico. Houve um extraordinário avanço na cirurgia do arco aórtico, a morbimortalidade caiu drasticamente, mas ainda existe um risco e uma morbidade envolvida. Nesses procedimentos do arco aórtico, tem um primeiro grupo em que nós cobrimos com uma endoprótese mais ou menos extensamente esse arco aórtico. São as várias zonas que a gente considera no arco aórtico, zona 0, que envolve o tronco paraxefálico, carótide da esquerda, zona 1, zona 2, a subclávia, e nós podemos intervir com endoprótese, cobrindo só a região da descendente, da subclávia esquerda, só a região da subclávia esquerda é a carótida esquerda, até o tronco braquicefálico. Para isso, nós fazemos enxertos nos pescoços. Eu vou mostrar só um exemplo. Um doente com um aneurisma de arco e que envolvia a carótida esquerda, a subclávia esquerda. Foram feitos os enxertos sequenciais no pescoço para a carótida esquerda, do tronco da carótida direita para a esquerda, da carótida esquerda para o tronco, para a subclávia esquerda, e daí cobrimos
o arco aórtico com uma endoprótese. Tudo isso feito sem circulação extracorpórea, sem parada circulatória total. Mas nós podemos também tratar uma doença que envolve todo o arco aórtico. Para isso, nós fazemos derivações do segmento preservado da aorta ascendente, como mostrar pelo Dr. Januário, para o tronco maxilofácial, para a carótida à esquerda, eventualmente para a subclave à esquerda, e podemos implantar uma endoprótese pela aorta ascendente. Esse é um doente de 79 anos, AVC prévio, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal, que chegou com aneurisma de arco aórtico roto. Aqui é a pleura abaulada pelo sangramento, e um doente com risco de morbimortalidade altíssimo. Nós aqui, com pissamento lateral da aorta, estamos fazendo esse enxerto bifurcado para o tronco braquicefálico, para a carótida esquerda, e, através da própria não está respondendo aqui. Através da própria aorta ascendente, nós introduzimos a endoprótese e disparamos a endoprótese, cobrindo todo o arco aórtico. Isso, na verdade, pode ser feito também fazendo essas derivações, como no caso anterior, mas como havia disponibilidade, esse era o aneurisma, envolvendo o arco aórtico, a derivação para os ramos do arco aórtico, a subclávia foi sacrificada, que ela estava dentro do aneurisma, e a endoprótese, como tinha disponibilidade da hemodinâmica na sala, a endoprótese foi colocada pela perna, com todo o controle angiográfico. O segundo tipo de cirurgia híbrida do arco aórtico foi o que o Dr. Januário mostrou. São aqueles casos em que o arco aórtico está envolvida a aorta descendente, tóraco-abdominal, e dessa maneira nós fazemos uma cirurgia híbrida, uma técnica aberta no arco aórtico, com parada circulatória, perfusão cerebral, só que nós, nos últimos anos, temos usado uma prótese especial que já vem uma parte com a parte do stent, da prótese endovascular, e um segmento de enxerto convencional de Dacron. Aqui é a prótese colocada na descendente, suturada, vedando a falsa luz, e aqui o aspecto final semelhante ao que o Dr. Januário brilhantemente fez no caso discutido. Essa é uma pequena experiência, uma experiência nossa de procedimentos híbridos na aorta torácica, 96 pacientes. Vejam que 81 eram aorta ascendente, coronária, mais endoprótese. São procedimentos mais ou menos complexos, trocando a aorta ascendente e o hemiarco, fazendo operação de Benta ou de Bono, tubo valvulado, preservando a válvula, substituindo a aorta menos extensamente, e 15 era procedimento híbrido do arco aórtico, menos extenso, ou como o Dr. Januário mostrou. Esses 96 pacientes, aqui sumiu um dos slides, eles foram operados com uma mortalidade de 7%, pela complexidade, eu acho que é uma mortalidade muito aceitável. Em conclusão, os procedimentos híbridos são uma boa alternativa para a doença extensa da aorta torácica. Eles são uma boa alternativa para pacientes de alto risco com grandes comorbidades. Como mais que bem demonstrado, o segmento cuidadoso dos pacientes é obrigatório. Procedimentos adicionais subsequentes podem ser necessários, como bem mostrado. Todos os senhores sabem que a doença da aorta, especialmente nas suas apresentações agudas, eles constituem um risco extraordinariamente alto. O doente está, como nesse belo quadro de Gustav Klimt, entre a vida e a morte. Novas técnicas, novas tecnologias são, obviamente, muito bem-vindas, e eu agradeço a atenção dos senhores. Obrigado, Dr. Edir.
Nós vamos dar seguimento então ao simpósio, chamando para apresentar o segundo caso clínico, o Dr. Wilson Albino Pimentel, que vai apresentar um caso clínico de insuficiência coronariana. Boa tarde a todos. É com uma grande honra que eu participo desse segundo simpósio da Beneficência Portuguesa, com muito orgulho, e agradeço ao núcleo da cardiologia do qual eu faço parte, pelo convite de apresentar esse caso. Os senhores vão ver que é um caso extremamente interessante, com um aspecto, diversos aspectos de grande importância clínica. Essa era uma paciente do sexo feminino, com 60 anos, de Copada, que, como os senhores podem ver, tinha diversos aspectos de fatores de risco da doença coronária. E chamava a atenção a ausência da história familiar de doença da artéria coronária. Atendendo de outro pronto-socorro de outro hospital, com angina do peito em repouso, acima de 20 minutos, dispneia, diaforese, estertores da base de ambos os pulmões, hipotensão arterial, como os senhores podem ver, e baixa saturação de oxigênio, naturalmente caracterizando um quadro de grande gravidade e choque cardiogênico. Bom, a apresentação do caso, que foi encaminhado pelo outro hospital, ela apresentava uma taquicardia sinusal, o infradesnivelamento do segmento ST, como os senhores podem ver, de 1 milímetro, nas derivações da parede anterior do ventrículo esquerdo, D1 e AVL, e chamava a atenção também, na ausculta, um sopro mitral holosistólico de 3 para 6 cruzes. Foi dado o diagnóstico de síndrome coronária aguda, sem elevação do segmento ST, de alto risco. O tratamento que foi nos encaminhado, ela usou todas as medicações que são compatíveis com esse quadro clínico, incluindo também a heparina de baixo peso molecular, aspirina, clopidogrel, estatina, e o mais importante que foi, para o tratamento do choque cardiogênico, o balão intraórtico. Chama a atenção dos senhores aqui, é um quadro que foi realizado na Beneficência Portuguesa, que a paciente foi transferida para o setor de hemodinâmica da Beneficência Portuguesa, depois de ser totalmente compensado no período de mais de uma semana, e mostrava uma doença coronária triarterial muito grave. E eu gostaria de clicar aqui nesse quadro aqui da esquerda. Tem um mouse aqui, desculpe aqui. Os senhores podem ver que exibia uma ventriculografia esquerda com uma importante disfunção, principalmente na parede anteapical. Talvez o mais interessante desse caso, e seja o motivo dessa apresentação, os senhores podem observar que na artéria descendente anterior, os senhores podem ver que, além da obstrução grave proximal, mostrava um aspecto bastante bom da parte distal dessa artéria coronária. Entretanto, quando a paciente se encontrava com a respiração normal, apresentava esse quadro. Ou seja, havia uma variação nessa constricção, de acordo com a respiração. Vocês podem ver que há uma total diferença entre os dois quadros. Nessa ocasião, eu colocaria para os senhores esse tipo de questionamentos. Enquanto isso, o Dr. Cláudio vai comandar algumas situações, algumas perguntas.
Nós temos 4 perguntas para votação interativa. Manter o paciente em tratamento clínico, tratamento percutâneo, tratamento cirúrgico, aprofundar a investigação da imagem angiográfica no terço do ramo da descendente anterior. Enquanto vocês vão votando, eu queria ouvir o comentário do Dr. Vitor em relação à abordagem clínica desse paciente. Eu não tenho dúvida que se trata de um paciente cirúrgico, é um paciente triarterial com leito distal bom, lesões complexas proximais e conjuntamente tendo, tanto do ponto de vista clínico quanto hemodinâmico, uma insuficiência mitral no mínimo moderada. Também iria aprofundar a investigação daquela imagem angiográfica, mas sem dúvida, no meu ponto de vista, é um caso para tratamento cirúrgico. Dr. Mangione, em relação à imagem angiográfica na coronariografia, qual seria realmente a sua abordagem, a sua hipótese para aquela imagem na descendente anterior? Bom, eu gostaria de colocar primeiramente que realmente é um paciente multiarterial. A coronária direita apresenta várias lesões na coronária direita. O descendente anterior parece que acomete a bifurcação, inclusive com o ramo diagonal. Tratar percutaneamente esse tipo de situação é uma situação mais difícil para o hemodinamicista, necessita de vários stents, uma reconstrução praticamente total da coronária direita, então é uma situação de maior dificuldade. Qual que é o syntax score dessa paciente? Você teria? O syntax score calculado foi de 31. Quer dizer, é um syntax score já de moderado para alto, e a gente tem dados do Syntax Trial demonstrando que realmente esses pacientes têm uma melhor evolução com o tratamento cirúrgico, sem dúvida nenhuma. E, além do mais, 2 coisas que eu gostaria de colocar. Primeiro, para melhorar a função ventricular dessa paciente, tem que se fazer uma revascularização completa dessa paciente para melhorar a função ventricular. Nós não podemos fazer uma revascularização incompleta. E a pergunta que o Dr. Cláudio colocou muito bem a respeito da imagem na descendente anterior, não é uma imagem, não parece ser uma imagem de ponte miocárdica, porque essa imagem está relacionada com a sístole. Durante a sístole existe o esmagamento da ponte miocárdica. E colocar um stent numa imagem que a gente não sabe bem o que é, pode realmente trazer consequências desfavoráveis para esse paciente, como esmagamento do stent, trombose da artéria. Então, na minha opinião, sem dúvida, também é um caso cirúrgico. Eu só gostaria de fazer uma observação, que na ocasião da cinecoronografia, foi comentado com o pessoal que estava observando o exame, e me perguntaram, o que é isso? É uma ponte miocárdica? Eu digo, olha, sinceramente, eu não sei o que é isso. Eu nunca vi ponte miocárdica que aparece e desaparece numa mesma projeção de acordo com a respiração. Eu nunca vi um negócio desse. Então, como a gente tinha, na Beneficência Portuguesa, tinha e tem a possibilidade de uma investigação mais profunda, eu sugeri que fosse feita uma investigação, naturalmente, mais profunda, que, além de todos esses aspectos, também tinha aquela disfunção ventricular esquerda muito acentuada, que nós queríamos ver alguns aspectos dessa função ventricular esquerda. Só um pouquinho, Luiz. Vamos dar aqui o resultado da nossa votação interativa. Só voltar ao outro slide. Então, na pergunta 1, nós tivemos 1,7%, tratamento percutâneo 17,8%, tratamento cirúrgico 43,2% e aprofundar a investigação da imagem angiográfica 37,3%. Vamos lá, doutor Luiz, pode dar seguimento ao caso. Bom, nós temos que voltar aqui. Volta 2 slides, por favor. Esse daqui. A primeira investigação que foi feita, os senhores podem observar, que foi através da ecocardiografia, no sentido de observar a contração ventricular. Os senhores estão vendo que tinha uma alteração importante dessa contração ventricular, e também o aspecto da válvula mitral, que tinha um prolapso da cúspide posterior e com uma regurgitação, como o doutor Haddad já comentou, de grau moderado. Essa foi a primeira investigação. A segunda investigação foi mostrar que o paciente, apesar de uma grande disfunção, ele tinha uma preservação da viabilidade miocárdica, sugerindo com grande possibilidade que essa disfunção era isquêmica.
Essa é a terceira observação, talvez a chave do processo. Aqui, Wilson, eu queria que o doutor Gaburi comentasse eu vou mostrar a imagem e ele vai comentar, tá bom? Volta, por favor, o slide anterior. Esse daí. Doutor Luiz, por favor, quer comentar? Boa tarde a todos. Bom, a angiotomografia das artérias coronárias, como um método de tomografia computadorizada, além de nos permitir avaliar as artérias coronárias, também nós conseguimos identificar as estruturas torácicas e a relação entre elas. E é o que nós observamos nesse caso aqui, o causador dessa imagem no terço distal da artéria coronária direita, da descendente anterior. Nós vemos que o aumento do volume cardíaco associado a uma pequena deformidade da cartilagem costal na parede anterior do tórax promovem essa imagem de compressão extrínseca sobre a descendente anterior. Muito bem. Posso adiante? Então, foi discutido o famoso Heart Team, que é uma equipe multidisciplinar que se compõe de um clínico ou clínicos, do hemodinamicista e do cirurgião. O que fazer? Quer dizer, uma situação inusitada, uma situação não encontrada habitualmente. Então, foi decidido, esse tipo de cirurgia com essa característica, que eu gostaria que o Dr. Zé Pedro comentasse a respeito do caso. Que foi realizada pela equipe do Dr. José Pedro. Ok, boa tarde. Realmente, esse caso mostra a importância de um diagnóstico. Realmente, esse caso mostra a importância de um diagnóstico, dos meios diagnósticos atuais, né? Eu, com a grande experiência em cirurgia de coronária, tanto da época da Cleveland Clinic como da Beneficência Portuguesa, nunca tinha visto um caso como esse. Provavelmente alguns passaram sem diagnóstico, né? Mas com as inovações diagnósticas, a possibilidade de tomografia, mostrou que a cartilagem da costela é que comprimia a coronária. E provavelmente uma cirurgia de plastia mitral e revascularização ia resolver o problema, porque ia diminuir o tamanho do coração e ele ia se distanciar da costela. Mas, por via das dúvidas, foi também feita a ressecção do fragmento da costela envolvida. Aí eu chamaria a atenção para a importância, nesse caso, né, como discutido dentro de uma equipe completa de cirurgiões, cardiologistas, hemodinamicistas, né, formando o que estão chamando equipe do coração, ou Heart Team americano, essa decisão que, no caso, por várias razões, é melhor cirúrgica, principalmente porque é importante combinar a plastia da válvula mitral. É um assunto que nós temos dedicado bastante, né, e tem evoluído bastante na cirurgia cardíaca, e, nesse caso, uma plastia simples, envolvendo o folheto posterior. Mas, hoje em dia, nas boas técnicas cirúrgicas, se faz plastia mitral, na grande maioria dos pacientes, desde que não tenha muita calcificação e também não tenha ser comprometida por endocardite bacteriana. Embora mesmo em caso de endocardite bacteriana é possível fazer plastia. E a razão disso é que a plastia mitral tem muito melhor evolução, principalmente em longo prazo, se comparado à troca mitral. Então, nesse caso, foi possível fazer a revascularização completa e uma plastia mitral eficiente, que eu acho que é o tratamento ideal para esse paciente, além da ressecção do fragmento da costela envolvida. Posso adiante, Cláudio? Um pequeno comentário e rápido. De pleno acordo com o Mangione, que disse que é um caso complexo para angioplastia, mas é um caso convencional para cirurgia. Então, a indicação cirúrgica é perfeita e ele está de acordo.
Muito de acordo com o que o Zé Pedro fez da revascularização, não tem nenhuma dúvida. O problema só é a curiosidade. Quer dizer, talvez se eu tivesse feito essa operação, tivesse ressecado também, ou pelo menos explorado, porque é um fato raro e inusitado. Mas ele não deve ter nenhuma implicação no quadro clínico da doença. Porque isso aí é um fenômeno que, inclusive, pode desaparecer, o coração deve ter diminuído depois que tratou a insuficiência cardíaca e a insuficiência mitral. E esse fenômeno existe, ele é um pectus cavatus, que tem uma grande compressão ali. Todo pectus cavatus tem uma coisa parecida, só que a gente nunca documenta isso. Então isso é uma curiosidade, mas certamente não é uma doença. A artéria não devia estar doente nesse segmento. Ele tinha uma compressão transitória, que não faz diferença na perfusão miocárdio. Dr. Wilson, pode continuar. Bom, a cirurgia, como os senhores viram, foi daquela forma realizada e a paciente evoluiu sem intercorrência, recebendo alta no 7º dia de pós-operatório. O ecocardiograma, na ocasião da alta, revelou que já havia uma melhoria da fração de ejeção discreta, mas uma melhoria, e redução significativa da regurgitação mitral, mostrando que a plastia mitral foi muito eficiente. Foi combinado para que 60 dias após a paciente retornasse para um acompanhamento clínico e também realizasse a angiotomografia coronária. Na respiração normal, que quando é que aparecia aquela constricção, não apareceu na angiotomografia coronária. A cirurgia foi reestudada também, 70 dias após, com uma diferença de 10 dias entre a angiotomografia por causa do contraste, e mostrou uma mamária perfeitamente funcionante, como é característica da cirurgia do Dr. Zé Pedro, assim como também as safenas perfeitas. E o que é mais interessante foi o desaparecimento total dessa constricção da artéria descendente anterior, com a respiração normal, que aparecia com a respiração normal. Eu só gostaria de dizer uma coisinha rápida, que em relação ao que o Dr. Sérgio de Oliveira comentou. Tem um caso na literatura, que eram coronárias normais, foi feito lá na Coreia do Sul, e tinha esse tipo de constricção, que coincidentemente, eu não tinha nem visto esse trabalho ainda, fizeram o mesmo tipo de investigação, e o doente tinha isquemia com essa constricção. Foi colocado um stent, o Dr. Park, que é muito conhecido no nosso meio, e esse stent depois se fragmentou e a artéria voltou a ter o mesmo problema. Então, eu acredito que essa constricção dessa forma, ela provocou naquele trabalho da literatura e provavelmente provocaria também isquemia miocárdica. Então, como conclusão, nós diríamos que é um caso raro de compressão extrínseca do ramo da artéria, o ramo coronária descendente anterior, naturalmente agravado pela doença coronária triarterial, bem estudada aqui, bem comentada aqui, é uma indicação cirúrgica sem nenhuma dúvida, incompetência da válvula mitral. Ele é um caso único na literatura tratado cirurgicamente. Tinha o primeiro caso, foi feito stent. O paciente, um ano após, agora, semana passada, nós tivemos um contato telefônico com a família e com a paciente. A paciente estava bem, com controle clínico rigoroso. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Wilson. Nós vamos dar então seguimento à segunda parte do simpósio. Eu gostaria de chamar o Dr. Fernando Costa para dar seguimento aos trabalhos. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o Núcleo de Cardiologia, a indicação do meu nome para chairman dessa reunião. Essa conferência se intitula Aspectos Atuais no Tratamento da Fibrilação Atrial e Insuficiência Cardíaca. É um tema bastante palpitante e, como nosso conferencista, nós convidamos o professor Lino Gonçalves, que foi escolhido por unanimidade por ser a figura de exemplo e de projeção internacional que nós conhecemos. O Dr. Lino Gonçalves é especialista em cardiologia pela Ordem dos Médicos, fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia,
chefe de serviço de cardiologia dos hospitais da Universidade de Coimbra, diretor do Serviço de Cardiologia, membro de Comissão de Relações Internacionais da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, entre outros títulos. Ele também é diretor do programa Harvard em Portugal. E, para mim, o maior título dele é ser muito amigo da gente, muito prestativo e uma pessoa altamente qualificada, ao qual agradeço e passo a palavra do seu púlpito. Sr. Dr. Fernando Costa, caros colegas, caros alunos, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o honroso convite para estar aqui hoje, neste vosso congresso, e queria também, obviamente, agradecer as palavras amigas do Dr. Fernando Costa. É para mim um enorme orgulho e uma honra estar aqui neste vosso congresso e ter a oportunidade, depois de uma viagem de 10 horas transatlântica, poder estar num país onde é possível falar a mesma língua falada por Jorge Amado e Fernando Pessoa. Sei, no entanto, que existe o português de Portugal e existe o português do Brasil. A musicalidade é diferente, a língua é a mesma. E nesse aspecto eu tenho que confessar que tenho alguma vantagem em relação aos caros colegas. É porque eu entendo perfeitamente o português do Brasil. Não sei se os colegas entendem o meu português de Portugal. A razão para que isso aconteça é porque desde que eu sou criança que sigo telenovelas da Rede Globo. Ora bem, o Dr. Fernando Costa pediu-me para falar sobre este tema, que é de facto um tema bastante atual, que é o tratamento da fibrilação atrial e da insuficiência cardíaca. Tenho que confessar, no entanto, que é um desafio muito grande e tive muita dificuldade no início em ponderar o que é que iria efetivamente trazer aqui, porque o tema é tão grande, tão vasto, que seguramente passaríamos quase uma manhã a falar sobre ele. Então, tive a tirar informações sobre este vosso congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. E a informação que me chegou é que não só era um congresso muito bem sucedido, como também era um congresso que era bem sucedido porque era muito clínico. Aliás, como nós tivemos aqui a oportunidade de ver antes, a discussão de 2 casos clínicos muito interessantes, mas também era um congresso muito bem sucedido porque era muito dedicado aos colegas mais jovens. E então, face a esse conhecimento, decidi de alguma forma não estar a falar sobre coisas muito sofisticadas, mas trazer aqui questões de natureza clínica, atuais, que possam ser úteis aos colegas mais jovens e aos colegas que fazem clínica cardiológica, particularmente em doentes com fibrilação auricular. Então, face a esse desafio, face a essa perspectiva, aquilo que eu irei falar aqui convosco hoje é falar-vos sobre alguns dados atuais da fibrilação auricular, falar-vos sobre um pouco aquilo que é a atualidade da terapêutica com a varfarina, falar um pouco em detalhe sobre estes novos anticoagulantes orais que nós finalmente temos à nossa disposição e finalmente irei concluir com algumas mensagens que eu penso que são importantes para todos nós. Em relação à fibrilação auricular, e quando nós olhamos para a dimensão do problema, eu diria que todos nós temos que ficar claramente preocupados. Porquê? Porque a fibrilação auricular é responsável por cerca de 1/3 de todas as hospitalizações por desritmias cardíacas. A prevalência estimada desta arritmia é verdadeiramente assustadora. Existem cerca de 4,5 milhões de pessoas na Europa e 5,1 milhões de pessoas nos Estados Unidos que são portadores desta arritmia. Esta arritmia, por exemplo, na população americana afeta cerca de 2,5% dela. E cerca de 1/4 dos doentes, após os 55 anos de idade, irão desenvolver fibrilação auricular. Prevê-se
que ocorra um aumento de cerca de 20% desta prevalência na próxima década. Por isso, há muitos autores que chamam a fibrilação auricular a epidemia do século XXI. É expectável que de 6,3 milhões em 2007, iremos passar para 7,5 milhões nos países ditos industrializados. Este aumento da prevalência é provocado por várias causas. Em primeiro lugar, porque, felizmente, cada vez mais as nossas populações vivem mais tempo. Em segundo lugar, também, porque nós, cada vez mais, ao sermos mais eficazes no tratamento de doenças agudas, estamos a transformá-las em doenças crónicas. E isso, obviamente, tem também custos. Para além disso, também, estamos a assistir a um aumento da prevalência de fatores de risco para o desenvolvimento da fibrilação atrial, como seja o caso da diabetes e como seja também o caso da insuficiência cardíaca congestiva. Nós esperamos que surjam, com certeza, um aumento mais significativo desta prevalência da fibrilação auricular para o futuro, mas também, se nós olharmos para o passado, nós verificamos que aconteceu um aumento de 60% nas admissões hospitalares nos últimos 20 anos. Portanto, claramente, um problema de saúde pública. Esta prevalência da fibrilação atrial aumenta claramente com a idade. Isso é um dado adquirido, todos nós sabemos da nossa prática clínica e também sabemos da nossa prática clínica que a fibrilação atrial não discrimina o género e, portanto, tanto surge no homem como na mulher. Esta prevalência da fibrilação atrial espera-se que venha a duplicar até 20.050, para o ano 20.050. Portanto, claramente, vamos encontrar cada vez mais doentes com fibrilação atrial. No programa de registro da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, foi criado há uns anos um registro que se debruçou sobre esta realidade da fibrilação atrial em Portugal. Foram avaliadas mais de 10 mil membros da população portuguesa e este estudo, que foi chamado Estudo FAMA, demonstrou que em Portugal também, à semelhança daquilo que se passa noutros países, a fibrilação atrial surge em cerca de 2,5%. O que era também interessante notar, e daí a pertinência e a atualidade de nós falarmos sobre esta realidade que nos rodeia, é que nós constatamos que na população portuguesa apenas 37% destes doentes com fibrilação atrial estavam efetivamente anticoagulados. Para além disso, cerca de 21% estavam antiagregados e mais de 40% não estavam a receber qualquer tipo de tratamento. Claramente, uma realidade preocupante. No total, 60%, mais de 60% dos doentes que estavam identificados não estavam a tomar qualquer forma de anticoagulação oral. Para nós atuarmos, para nós reagirmos, para nós mudarmos, o primeiro passo é tomar consciência da realidade que nos rodeia no momento atual. E também nesse aspecto, a Sociedade Europeia de Cardiologia, através do seu programa de registros, tem também dado um contributo valioso no conhecimento da nossa realidade atual. Recentemente foi publicado os resultados do Euro Observational Research Program on Atrial Fibrillation, onde mais uma vez se verificou que a prevalência da fibrilação atrial era de cerca de 4%, uma população estudada de mais de 3 mil doentes. Aqui verificou-se que os anticoagulantes orais eram usados em 80% dos doentes. Pode parecer, de facto, uma percentagem bastante melhor. No entanto, se nós olharmos para os centros que contribuíram para este registro, nós verificamos que, de uma forma esmagadora, foram centros terciários e altamente diferenciados. Provavelmente, este resultado, este valor, não reflete aquilo que é o mundo real na Europa neste momento. Dos doentes que estavam anticoagulados, cerca de 70% estavam a tomar antivitamina K e apenas 8% estavam a tomar os novos anticoagulantes orais. Os antiagregantes nesta população, e isto também mais uma vez é um dado interessante, estavam a ser utilizados em cerca de 30% dos casos. Resultados, de facto, bastante interessantes.
Nesta população, mas resultando numa outra publicação, verificou-se que os antivitaminas K foram mais frequentemente utilizados em doentes com doença valvular, em doentes com insuficiência cardíaca crónica, em doentes com doença coronária, em doentes com doença vascular periférica. E os antivitaminas K estavam associados mais frequentemente a antiagregantes plaquetários, particularmente em doentes que tinham síndromes coronários agudos. Em relação aos fatores de risco, o que é que nós sabemos? Sabemos que os fatores de risco principais para a fibrilação atrial são claramente a idade, como já tive a oportunidade de demonstrar, a presença de doenças cardiovasculares, como seja o caso da hipertensão, da diabetes, do síndrome metabólico, o infarto do miocárdio, a insuficiência cardíaca, congestiva, obviamente, e também a doença valvular e a cirurgia cardíaca. Consumo de álcool, muito frequente neste tipo de doentes, e uma história familiar também de fibrilação atrial é também um must. O género masculino aparece mais frequentemente associado à fibrilação atrial, bem como alterações ecocardiográficas, como seja o caso do aumento da aurícula esquerda, a hipertrofia ventricular esquerda, a redução da função sistólica. E doenças tiroideias também frequentemente se associam, bem como doenças inflamatórias como a miocardite, pericardite ou eventualmente inflamações sistémicas e pneumonia. A apneia de sono também igualmente se associa a esta arritmia. Uma das consequências catastróficas, como é de vosso conhecimento, da presença da fibrilação atrial é o desenvolvimento ou a associação aos acidentes vasculares cerebrais. E, de facto, dentro daquilo que são a população de doentes que sofrem acidentes vasculares cerebrais, a fibrilação atrial é responsável por cerca de 20% desses casos, o que é uma percentagem bastante elevada. De facto, o risco de acidente vascular cerebral é 5 vezes superior na população que tem fibrilação atrial quando comparado com a população normal. E é responsável, como eu disse anteriormente, pelo desenvolvimento de cerca de 20% de todos os AVCs. Mais de 90% dos AVCs em doentes com fibrilação atrial são, pois, de etiologia isquémica. E nunca é demais realçar que a mortalidade a mortalidade após o AVC é muito elevada e pode atingir valores como 24%. Este risco também é bom trazer na nossa mente que é muito semelhante, quer se trate de uma fibrilação atrial paroxística ou de uma fibrilação atrial permanente. A incidência de AVC, de alguma forma, acompanha também a prevalência da fibrilação atrial e aumenta igualmente com a idade dos doentes. O risco de AVC também, e é bom que nós recordemos, é semelhante também, elevado, no caso de estarmos na presença de uma fibrilação atrial assintomática. E também, obviamente, que a recorrência do acidente vascular cerebral é mais provável após o primeiro acidente vascular cerebral isquémico. Por outras palavras, depois de um doente ter o primeiro acidente vascular cerebral na presença da fibrilação atrial, a probabilidade de ele voltar a ter um segundo é maior. Portanto, o acidente vascular cerebral é, de facto, claramente uma complicação muito grave da fibrilação atrial. E comparado com outras causas, este AVC é responsável pelo aumento da mortalidade e da morbilidade, é habitualmente acompanhado de um prognóstico, de facto, pior, e é provavelmente mais incapacitante, não só devido à deficiência cortical, mas também à fraqueza muscular grave, à diminuição da atenção e, habitualmente, provoca a persistência do doente no leito no momento da admissão. Apresenta também o dobro da taxa de mortalidade após AVC do que na outra população de doentes. Em relação à varfarina, é de vosso conhecimento, a história é de facto um medicamento que já tem muitos anos. Inicialmente surgiu um fenómeno estranho, que era o gado que aparecia com problemas e ia morrer quando comia determinadas ervas, particularmente quando as ervas estavam úmidas, e verificou-se que havia um fungo que alterava essas ervas e produzia uma substância que era de facto associada depois a hemorragias. Essa substância foi isolada, foi chamada de dicumarol e posteriormente foi utilizada como raticida nos anos 40 do século passado. Posteriormente,
curiosamente, passou de raticida a um medicamento utilizado em terapêutica humana e, a partir de 1954, começou a estar disponível no mercado com o nome de Coumadina e como terapêutica anticoagulante. A varfarina é seguramente o antivitamina K mais utilizado, é rapidamente absorvido no tubo gastrointestinal, como sabem, apresenta uma elevada biodisponibilidade, circula ligada às proteínas plasmáticas e, claramente, estes antivitamina K foram a base da nossa terapêutica anticoagulante durante mais de 50 anos. Historicamente foi considerada, de facto, uma terapêutica fundamental para a prevenção do acidente vascular cerebral em doentes com fibrilação atrial. Tem, no entanto, algumas características que são muito próprias. Uma delas, que é de todos conhecida, é de facto possuir uma janela terapêutica muito estreita, para valores de entre 2 a 3 do INR, neste tipo de circunstâncias. Obviamente que é importante fazer esta terapêutica, apesar desta margem ser relativamente estreita, porque nos permite reduzir de uma forma muito significativa os eventos isquémicos, os acidentes vasculares cerebrais isquémicos, mas também é igualmente do nosso conhecimento que se nós começamos a trabalhar com INRs mais elevados, que a probabilidade dos doentes apresentarem hemorragias intracranianas começa também depois a aumentar. Hoje em dia é do nosso conhecimento que, de facto, esta terapêutica é muito útil. É muito útil porque permite reduzir em cerca de 64% os acidentes vasculares cerebrais e permite reduzir em 26% a mortalidade nos doentes que têm fibrilação atrial. Tem, no entanto, obviamente, alguns problemas. E o problema, talvez, principal é que a varfarina é o medicamento que mais frequentemente provoca eventos adversos associados a medicamentos e faz com que os doentes recorram à urgência. Em relação à prevenção do acidente vascular cerebral em doentes com fibrilação atrial, existem vários estudos que no passado avaliaram o papel da varfarina quando comparado com o placebo. E nestes estudos iniciais, que estão aqui assim representados, verificou-se que de facto havia um benefício claro da varfarina comparado com o placebo, havendo inclusivamente uma redução do risco relativo de cerca de 64%. Por outro lado, quando nestes estudos que estão aqui representados à esquerda se foi comparar o papel da aspirina versus o placebo, exatamente na prevenção do acidente vascular cerebral em doentes com fibrilação atrial, verificou-se que de facto havia uma proteção, mas eu diria que era uma proteção muito pequena, com uma redução de risco relativo de 19% apenas. E obviamente foi comparada a eficácia da varfarina com a aspirina nestes estudos e verificou-se nesta comparação direta que a varfarina era muito superior à aspirina na prevenção dos acidentes vasculares cerebrais, com uma redução do risco relativo de 38%. De forma que a Sociedade Europeia de Cardiologia, como sabem, em 2012, emitiu as diretrizes que estão aqui representadas e que são relativamente simples, relativamente ao tratamento de doentes que têm fibrilação atrial. Se de facto o doente tem doença valvular associada a esta fibrilação atrial, então deverá fazer antivitaminas K. No entanto, se não tiver doença valvular associada, se tiver menos de 65 anos e se for a fibrilação atrial isolada, e se for acompanhada de um score de Chades-Vasque de 0, então até poderá não ter lugar qualquer tipo de anticoagulação. No entanto, em todos os outros casos, com Chades-Vasque de 1 ou superior, nós teremos que considerar mesmo a terapêutica anticoagulante. E aqui deveremos, antes de iniciá-la, avaliar o risco hemorrágico através do score ASBLED. Teremos depois de tomar a decisão, anticoagular o doente com antivitaminas K ou com os novos anticoagulantes. É uma decisão que deverá seguramente ser individualizada e feita em conjunto com o nosso doente. Nós temos a noção que para a grande maioria dos doentes com fibrilação atrial não valvular, os novos anticoagulantes são preferíveis à varfarina.
e eu já irei mostrar porquê. Nós também temos consciência que a eficácia da varfarina apenas é verificada para níveis de controle superiores a 70%. E isto, infelizmente, no mundo real, nem sempre é conseguido. Não existe qualquer tipo de dúvida que doentes com fibrilação atrial que estejam associados à patologia valvular deverão ser tratados com varfarina. Quando se usa o antivitamina K, é fundamental ter, de facto, níveis de controle elevados, isto é, superiores a 70%. Nós também já sabemos que a terapêutica antiagregante é fraca, no sentido de prevenir os acidentes vasculares cerebrais. E, por outro lado, o risco de hemorragia major e de hemorragia intracraniana não é diferente daquele que se observa nos anticoagulantes orais e, particularmente, na população mais idosa. O uso de antiagregantes deve, na prevenção do acidente vascular da fibrilação atrial, deve ser limitado aos doentes que recusam qualquer forma de anticoagulante. E nós temos dados atuais que mostram que, de facto, estes antiagregantes continuam a ser utilizados numa percentagem muito elevada de doentes. E temos que modificar, de facto, esta realidade. A realidade diz-nos isto, por exemplo, que em Portugal apenas cerca de 60% dos doentes são corretamente anticoagulados. No Brasil, de acordo com este estudo, serão 54%. Portanto, claramente, nós temos que melhorar esta realidade que nos rodeia. Em relação aos antivitaminas K, nós já sabemos que eles têm um início e fim de ação lento, têm uma variabilidade de dose-resposta que é muito dependente de indivíduo para indivíduo e dentro do mesmo indivíduo de uma altura para outra, têm muitas interações farmacológicas e com medicamentos e com alimentos e também a reversão da anticoagulação poderá não melhorar os resultados. Janela estreita, como já tive a oportunidade de demonstrar, e o risco de hemorragia é de facto elevado. Isto também é uma realidade que nós temos que conhecer e temos que ter presente no nosso dia-a-dia. É que mesmo às vezes os doentes estando dentro da janela terapêutica, por vezes podem surgir acidentes vasculares cerebrais. Isso já foi claramente demonstrado em vários estudos. Por outro lado, também, já foi claramente também demonstrado que eles se associam, os antivitamínicos K, a um aumento do risco de hemorragia intracraniana, assim também como um aumento da mortalidade. Existem algumas vantagens com a utilização de antivitamínicos K, como seja o caso da redução da incidência do AVC, mas, por outro lado, aumenta o risco de hemorragia, incluindo a hemorragia intracraniana, é menos eficaz e também requer uma monitorização frequente, como todos sabem. Temos, como eu disse há bocado, agora à nossa disposição, finalmente, novos anticoagulantes orais. Aqui estão representados os principais, o Dabigatran, o Apixaban, o Rivaroxaban. Nós, em Portugal, não temos ainda à nossa disposição o Edoxaban, enquanto que o Dabigatran é um inibidor direto da trombina, os outros acabam por atuar a nível do fator 10. Em termos de mecanismos da ação, estes novos anticoagulantes permitem uma resposta mais previsível, não precisam de uma monitorização da anticoagulação, não precisam de ajustes de dose frequentes, têm um início e fim da ação rápidos, têm poucas interações com medicamentos, não têm interação com alimentos e não têm fenómenos de resistência à varfarina, como nós observamos na nossa prática clínica. Em termos de perfil farmacocinético, são drogas que hoje em dia são bem conhecidas. No caso do Dabigatran tem uma semivida de cerca de 12 a 17 horas. No caso do Rivaroxabano, de 5 a 9 horas. No caso do Apixabano, de cerca de 12 horas. Existem alguns testes que permitem hoje em dia fazer uma avaliação da sua atividade. No entanto, na prática clínica do nosso dia-a-dia, eles não estão ainda disponíveis. Assim como também, de momento, apesar de estarem a ser desenvolvidos, não temos à nossa disposição antídotos que previnam eventualmente as consequências nefastas quando elas surgem. As interações medicamentosas com estes novos anticoagulantes também são conhecidas. No caso do Dabigatrano,
claramente não se deve utilizar o drona, bem como alguns antifúngicos. Também existem interações significativas com o verapamil. No caso da apixaban, temos também os mesmos problemas com os antifúngicos e o rivaroxaban também problemas com os antifúngicos. Em relação também ainda ao dabigatran, tem interações com fármacos como a rifampicina, a carbamazepina e o fenobarbital. O apixaban também o mesmo problema e o rivaroxaban também tem problemas de interação com alguns inibidores das proteases do HIV. Tem claramente vantagens relativamente aos antivitamínicos K, como seja o caso do efeito previsível e sem necessidade de monitorização. Tem poucas interações com a comida e com medicamentos, como eu disse anteriormente. Tem uma eliminação, uma semivida mais previsível e tem também uma melhor relação eficácia-segurança. Existem vários estudos que já permitiram avaliar numa comparação direta o papel destes novos anticoagulantes com a varfarina e numa meta-análise que foi publicada recentemente verificaram-se dados muito interessantes, como por exemplo que de facto estes novos anticoagulantes se associam a uma menor incidência de hemorragia intracraniana quando comparados com a varfarina. Verificou-se também que estes novos anticoagulantes reduzem o número total de acidentes vasculares cerebrais e de acidentes embólicos quando comparados também com a varfarina. Finalmente, também estão associados a menor incidência de hemorragias significativas, hemorragias major. E também, obviamente, um dado extremamente importante, verificou-se nesta meta-análise que se associavam a uma redução significativa da mortalidade quando comparados também, mais uma vez, com a varfarina. Em termos daquilo que são as recomendações das diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, como sabem, estas diretrizes dizem que, de facto, a terapêutica antitrombótica para a prevenção do tromboembolismo está recomendada em todos os doentes com fibrilação atrial, sejam eles homens ou mulheres, excepto aqueles, de facto, que têm um chá de Vasco igual a 0. E isto é um nível de recomendação classe 1 e nível A. A escolha de antitrombótico deve ser baseada no risco absoluto de acidente vascular cerebral e de tromboembolismo e de hemorragia e do benefício clínico que o doente pode obter e, mais uma vez, no nível 1A. O score Chades-Vasco é fundamental para a avaliação dos doentes, mais uma vez com o nível 1A, e, como eu disse anteriormente, quando o Chades-Vasco é de 0, poderá ponderar-se não fazer qualquer tipo de terapêutica trombótica com nível de evidência 1B. Estas diretrizes dizem que quando um antivitamina K não puder ser usado num doente com fibrilação atrial, então deveremos utilizar um dos novos anticoagulantes e isto trata-se de uma indicação de nível 1B. No entanto, quando está recomendada a anticoagulação oral, um dos novos anticoagulantes deverá ser considerado em vez do antivitamina K para a maioria dos doentes com fibrilação atrial não valvular, se bem que esta é uma indicação 2A com nível de evidência A. Um aspecto muito importante na nossa prática clínica diz respeito ao seguimento dos doentes com os novos anticoagulantes orais. E, de facto, nas diretrizes da Associação Europeia do Ritmo Cardíaco, eles dizem que, de facto, deverá ser feito este seguimento com muito cuidado. Deverá ser prescrito o novo anticoagulante após a definição da sua indicação. Deverá ser decidido se é necessário dar a este doente também um inibidor de bomba de prótons. Deverá ser avaliado a hemoglobina, a função renal e a função hepática basal antes de iniciar o anticoagulante. Deverá ser dada informação relevante ao doente. No caso destes doentes, deverão ser também fornecidos o cartão anticoagulante, o qual está disponível no site desta associação. E também, desde o primeiro momento, deverá ser organizado o seguimento deste doente, definindo-se à partida quando, quem deverá fazer o seguimento e, neste seguimento, o que é que se deve fazer. Quem inicia a anticoagulação deverá manter a responsabilidade de continuar a coordenar o seguimento destes doentes.
Nas consultas subsequentes, o que é que deverá ser feito? Ponto número 1, verificar a compliance do doente. O doente está ou não ainda a tomar um anticoagulante. Ocorreram ou não eventos tromboembólicos. Ocorreram ou não eventos hemorrágicos. Verificaram-se efeitos secundários ou não. Qual é a medicação que o doente está a tomar associada a estes anticoagulantes? Existe a necessidade de fazer análises no seguimento e seguramente é importante marcar a consulta seguinte para continuar a fazer esse seguimento clínico dos doentes. Portanto, estes aspectos são aspectos muito importantes que deverão ser avaliados em cada uma das visitas que o doente fizer à vossa clínica. A insuficiência renal, como vocês sabem, aumenta os níveis plasmáticos e o efeito anticoagulante da maior parte dos novos anticoagulantes, com especial incidência do dabigatran. E neste caso, na presença de insuficiência renal, como sabem, de facto, a redução da dose é muito importante. Também é muito importante saber que a maioria das hemorragias minor que podem surgir na prática clínica são irrelevantes e temporárias, pelo que não justificam a suspensão ou a redução da dose do anticoagulante. A não ser que seja muito frequente essas hemorragias minor e que eventualmente reduzam a qualidade de vida do doente. Aí sim fará sentido reduzir a dose ou eventualmente suspender o novo anticoagulante. Um dado importante, e que é talvez uma vantagem para estes novos anticoagulantes, é que a monitorização do nível de anticoagulação por rotina não é necessária. Mas a sua avaliação pode eventualmente justificar-se em situações de emergência, como seja o caso das hemorragias graves ou eventualmente eventos trombóticos, no caso da cirurgia urgente, no caso de insuficiência hepática ou renal, ou eventualmente no caso de haver uma suspeita de se estar na presença de uma overdose. A questão que se coloca, portanto, na prática clínica é como é que nós podemos avaliar o efeito anticoagulante dos novos anticoagulantes orais. E aí, infelizmente, a resposta não é muito ainda favorável. Se é verdade que relativamente ao dabigatran nós podemos, através do APTT, ter uma ideia do nível de anticoagulação ou do risco hemorrágico, sabendo nós que também com os outros anticoagulantes orais há a possibilidade de avaliar o nível de anticoagulação, mas não está disponível de uma forma clara na nossa prática do dia-a-dia, isso poderia ser um motivo de preocupação. No entanto, em boa verdade, não é. E não é porque, basicamente, se nós estamos na presença de um doente que tem uma hemorragia, aquilo que nós temos que nos preocupar é, efetivamente, em tratar essa hemorragia. E quando nós estamos na frente de um doente que está a tomar um novo anticoagulante oral e que tem uma hemorragia menor, então, o que é que se deve fazer? Em primeiro lugar, parar ou atrasar a toma da próxima dose. Em segundo lugar, eventualmente reconsiderar alguma da terapêutica concomitante que o doente está a fazer. Se o doente tem uma hemorragia moderada a severa, portanto uma hemorragia mais grave, devemos tomar medidas de suporte, como seja o caso da compressão manual, hemostase cirúrgica, reposição de líquidos, transfusão de sangue, plasma fresco e eventualmente transfusão de plaquetas se o seu número for baixo. No caso do dabigatran, manter uma diurese adequada, importante, e eventualmente considerar a hipótese de hemodiálise, caso seja necessário. No caso de estarmos na presença de uma hemorragia potencialmente fatal, então, considerar a utilização de um concentrado de complexo de protrombina, na dose de 25 unidades por quilo, e repetir 1 ou 2 vezes, se indicado. Pode-se também utilizar um concentrado de complexo protrombínico parcialmente ativado, ou, eventualmente, utilizar também fator 7A recombinante na dose de 90 micros por quilograma. No entanto, ainda não existe data, não existem ainda dados suficientes que permitam comprovar o benefício desta última terapêutica. Quando parar os anticoagulantes, no contexto de uma cirurgia planeada, é relativamente fácil. No caso de se tratar de baixo risco ou de alto risco, e no caso nós falarmos do apixaban e no rivaroxaban, vocês podem ver baixo risco 24 horas, alto risco 48, em ambos os casos. Exceto aqui no caso do baixo risco do apixaban, em doentes com insuficiência renal crónica, em que poderá ser necessário parar de cerca de 32 a 36 horas. No entanto,
Em relação ao dabigatran, tendo em consideração que ele é muito influenciado pela insuficiência renal, vocês veem facilmente que no caso do baixo risco teremos que esperar 24 horas no caso da função renal ser normal. Se houver uma depressão da função renal, poderá ser 36 horas no caso da clearance da creatinina ser entre 50 e 80 ml por minuto, ou eventualmente 48 horas no caso de ser 30 a 50 ml por minuto. No alto risco, poderá ser necessário 48 horas para parar antes da cirurgia, no caso normal. No caso de clearance da creatinina ser entre 50 a 80, 72 horas, e no caso da clearance da creatinina ser 30 a 50, 96 horas. Em relação às conclusões, apenas dizer que a fibrilação atrial é a arritmia persistente mais frequente, pode afetar cerca de 1 a 3% da população geral. A presença da fibrilação atrial associa-se a um aumento da taxa dos AVCs de uma mortalidade significativa. Estas complicações podem ser evitadas com a anticoagulação oral. Temos, felizmente, hoje em dia à nossa disposição não só a possibilidade de anticoagular os doentes com antivitaminas K, mas também com os novos anticoagulantes. E acho que é uma mensagem muito importante. A escolha da forma de anticoagulação oral na fibrilação atrial deverá ser não só individualizada, mas ser baseada também no bom senso e discutida abertamente com os nossos doentes. Muito obrigado pela vossa atenção. Parabéns, professor Lino. Por ser uma conferência, não são permitidas as perguntas. Eu, nesse momento, encerro o 2º Simpósio da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Parabenizo a todos os colaboradores na sua elaboração e um grande abraço a todos, revendo as pessoas da Beneficência. Até o ano que vem, nesse 3º Simpósio. Obrigado.